Olá, meus irmãos, minhas irmãs, espero que esteja bem aí onde você está nos acompanhando. Eu sou Tiago, um dos pastores aqui da nossa igreja, e quero convidar você mais uma vez a nos acompanhar nessa aula da nossa escola bíblica. Há 2 semanas nós temos falado sobre atitudes para tempos difíceis e temos aprendido através da vida dos patriarcas. Há 2 semanas então começamos com a vida de Abraão, com o exemplo dele, e também falamos sobre Isaac. Como cada um, a partir da aliança de Deus, eles cumpriram o seu papel para que Deus pudesse concluir o seu plano, de formar uma nação e pudesse estabelecer a sua vontade. Hoje nós vamos falar sobre Jacó, Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Como que nós podemos aprender com Jacó? Assim como eu, você deve ter já escutado muitas pregações, muitos ensinos sobre Jacó, sobre o significado do seu nome. Então, por causa disso, nós vamos fazer um recorte na sua história e vamos direto para o capítulo 32. Nesse capítulo, dos versículos 22 ao 32, nós vamos ver como Jacó tomou atitudes importantes num tempo difícil, no tempo onde o seu coração estava apertado. Então, convido você nesses próximos minutos a me acompanhar, abrir a sua Bíblia aí, se tiver uma caneta, um marcador, marcar, para que você possa aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá, vamos juntos. Então, quando a gente olha para Jacó, a gente escuta sobre a história dele, a gente tem a leve tendência de muitas vezes dizer, Jacó, como o seu próprio nome diz, era alguém que enganou muitas pessoas, alguém traiçoeiro, e de fato, isso aconteceu com ele. Mas imagine só, Deus fez uma aliança com Jacó. Deus fez uma aliança com Jacó antes mesmo desse texto aqui acontecer. Você sabe que ele sabia, através da sua mãe, sobre a importância de ser abençoado pelo seu pai Isaac. E de fato, foi isso que aconteceu. Numa trama com a sua mãe ali, eles conseguem tomar o lugar do seu irmão, para que ele pudesse receber a bênção que era para Esaú. Mas se você também recordar comigo aí na palavra de Deus, você vai ver que Deus tinha aparecido para os seus pais e tinham dito para eles, na verdade, que esse menino, aquele que seria o segundo que nasceria, ele seria maior do que o seu irmão que nasceu primeiro. Então, eu quero aqui, junto com você, aprender o que Jacó pode nos ensinar através dessa história maravilhosa, de experiências riquíssimas e que mostra pra gente que Jacó era, como eu já disse nas outras lições aqui, uma pessoa assim como eu e você, um ser humano comum, mas que Deus agiu na história dele, ok? Então, acompanhe nesse texto aí, enquanto a gente vai pontuando algumas coisas muito importantes aqui para a gente aprender. Eu quero te lembrar desse texto aqui, o texto lá de Gênesis 28, quando Jacó está ali em Betel. Ele estava na sua caminhada para Harã, indo para a casa do seu tio Labão, onde ele vai ficar por muito tempo, vai trabalhar, vai servir o seu tio pela sua esposa e também vai servir o seu tio por longos anos ali, para que ele pudesse depois sair, já próspero. Ele vai sair, vai voltar para o lugar onde nós vamos ver aqui dentro desse texto. Então, ele diz assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo nessa jornada, me levar e me trazer de volta, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus e eu te darei dízimo de tudo em reconhecimento ao seu cuidado. E se você for ler a história e esses capítulos que eu falei aqui antes, o capítulo 28 e depois 29, 30, 31, você vai ver como Deus abençoou Jacó. Apesar de todo o sofrimento, apesar das tramas, das mentiras que seguem ali, Deus vai dirigindo a história de Jacó para afirmar o que ele mesmo já havia prometido para Jacó. Que em Jacó a sua descendência seria grande e que ele seria aí o pai de muitas famílias, lembrando da promessa que ele tinha feito ao seu avô Abraão, ok? Então, eu quero perguntar para você, Jacó vai passar por uma experiência maravilhosa aqui no Val de Jaboque, mas eu quero perguntar para você, antes da gente entrar em todos os detalhes, você já teve uma experiência com Deus?
Você já teve uma experiência com Deus, uma experiência que você pode compartilhar para abençoar outras pessoas? É interessante que Deus nos chama para caminhar dentro da história que Ele formou o seu povo, nós que somos a igreja, seguimos essa história, mas Ele precisa se revelar a cada um de nós. Todos nós temos um momento ali onde nós somos convencidos do nosso pecado, né? Como o filho pródigo, ele se lembra de tudo que o Pai tem para ele. Há esse momento na nossa vida, há esse estalo, há esse convencimento do Espírito, em que nós de fato nos apossamos das verdades de Deus e a nossa vida é transformada. E existe nesses momentos algumas coisas bem específicas, onde Deus traz sobre a nossa vida marcas que a gente vai carregar ao longo do tempo e que vão servir de testemunho. Você tem alguma experiência para compartilhar? Se você tem, eu já te encorajo, né, para que você compartilhe isso com as pessoas, porque isso é o seu testemunho de vida. Nada mais simples de você falar do Evangelho do que falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Os discípulos mesmo, uma vez, eles disseram: como que nós podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido? É impossível diante do manifestar de Deus. E Jacó, ele teve essa experiência aqui no Vale de Jaboque que mudou a sua vida para sempre, para sempre. Nós vamos caminhar aqui então dentro de três atitudes que Jacó tomou nesse tempo difícil aqui. Preste atenção, ele está com medo. Nesse exato momento aqui, ele está com medo, ele está agora rico, voltando do tempo de mais de 30 anos, onde ele esteve ali em Harã, servindo ao seu tio, trabalhando pelas suas esposas, criando família, né? Depois também num pacto que ele fez com o seu tio ali, para que ele pudesse se enriquecer, e de fato Deus o abençoou quando os rebanhos, a parte que ele havia pedido para Labão, para que ele pudesse cuidar, essa parte do rebanho prosperou tanto, tiveram tantas crias, e ele sai dali rico. E diante disso, com toda a sua família, com todos os seus pertences, ele vai por um caminho onde ele vai se encontrar com o seu irmão. Ele já havia tido lutas no seu passado com o seu tio, por causa de mentiras que o seu tio tinha feito, né, e tinha enganado Jacó. E ele também tinha tido lutas no passado, porque enganou também o seu pai, enganou o seu irmão. E agora ele se vê num momento onde ele vai passar talvez pela luta mais importante da sua vida. Ele então, o que ele faz? Se você for ler os textos que antecedem esse capítulo 32, ele vai dispensar os seus rebanhos, tudo aquilo que é da sua riqueza, e vai pedir para os seus criados andarem com isso em dois grupos, para que se encontrassem com Esaú e com os seus criados, que o texto também diz que eram mais de 400 homens. Ele estava com muito medo. Então ele criou essa tática, separou a sua família, separou os seus bens ali em grupos, para que ele pudesse de alguma forma, se encontrasse com o seu irmão, não seria de tudo aquilo que ele tinha conquistado, não seria de todo perdido. E ele então, agora está nesse momento aqui, onde ele vai fazer com que as suas esposas e seus filhos passem à frente dele, diante desse rio Jaboque. E nesse tempo aqui, então, ele vai ficar sozinho. Ele vai passar uma noite sozinho. Interessante, o texto vai nos mostrar aqui, que ele vai ficar sozinho com Deus. O texto diz: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Nos versículos 23 e 24, é esse texto aqui que eu acabei de ler. Então ele fica sozinho. E quando ele está sozinho, diante do medo de se encontrar com seu irmão, ele agora vai se encontrar com um homem. E esse homem, o profeta Oséias diz que é o anjo de Deus. Imagine só, lá no capítulo 12, versículo 4 de Oséias, Oséias diz que é o anjo do Senhor com quem Jacó se encontra. E eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, que está em casa aí ou está em algum lugar acompanhando essa aula, você tem se encontrado com Deus? Você tem estado com Deus? Você tem procurado valorizar isso? Sabe,
Nós precisamos criar hábitos saudáveis na nossa vida. Nós muitas vezes criamos hábitos que nós muitas vezes não sabemos, mas nos fazem mal. A gente às vezes não percebe, mas nos fazem mal. Mas existe um hábito maravilhoso que nós devemos fazer todos os dias. É de buscarmos nos encontrar com Deus a sós. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, o versículo 6 também diz que a gente deve entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta, para que a gente esteja a sós com Deus. É porque nesse momento que nós estamos a sós com Deus, são os momentos onde nós somos transformados. É nesses momentos onde estamos com Deus é que nós nos conhecemos mais. As nossas motivações são colocadas para fora, Deus nos encoraja a vencer as nossas dificuldades e também nos traz palavras que nos direcionam. Imagine só agora Jacó, já de certa forma abençoado, mas ainda tinha situações para resolver no seu coração. Situações na sua consciência que ele precisava resolver. Ele estava com medo do seu irmão, mas de repente ele se encontra com o anjo do Senhor. E eu quero convidar você, aí onde você está, você precisa tomar a atitude de coragem, de ficar a sós com Deus. Você precisa procurar fazer isso porque são nesses momentos onde a sua vida vai ser transformada. Talvez você está passando por uma situação difícil, eu quero te dizer, busque ao Senhor enquanto você pode achar. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz que nós podemos clamar a Deus e Ele vai nos responder com coisas grandes e firmes, coisas que vão resolver os problemas do nosso coração, direções que vão nos deixar realmente dentro do propósito de Deus e não vai nos permitir ficarmos perdidos. Nós não podemos andar nessa vida perdidos e é no encontro com o Senhor que essas situações são resolvidas e nós temos direções para nós. Imagine só, quando fala que ele se encontrou com o anjo do Senhor. Imagina, o anjo, normalmente, ele, se você for perceber, quando a Bíblia fala sobre anjo, são pessoas, né, são seres, na verdade, com características bem peculiares. Imagine um homem de alta estatura, forte, né? E aí ele vai se encontrar com esse ser e ele vai lutar com esse ser. Daqui a pouco nós vamos ver isso, mas ele não fica com medo desse ser. Ele enfrenta essa situação e ele vê como uma oportunidade. Ele não fica preso ali, né, no medo que ele estava do seu irmão. Ele agora vê essa situação como uma oportunidade e ele vai aproveitar isso. E eu quero que você deixe aí bem gravado na sua memória essa frase: somente a sós com Deus descobrimos quem somos. Só depois que reconhecermos quem somos é que saberemos quem Deus é. Você vai ver que daqui a pouco que o anjo, o homem aqui, vai fazer uma pergunta para ele muito importante. E a resposta que ele vai dar vai resolver toda a situação que afligia o seu coração. Então eu quero que a gente avance aí na nossa aula e a gente avance para esse próximo slide aí, a próxima atitude. A próxima atitude que Jacó teve foi a atitude de perseverar na presença de Deus. O versículo 25 diz: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Atitude de perseverar na presença de Deus. Olha só que fantástico a atitude que ele tomou. Imagine você lutar com um anjo e o anjo não conseguiu dominá-lo. A Bíblia diz que ele ficou ali a noite toda lutando com ele. E ainda mais, ele não queria soltar o anjo de forma alguma. Por que Jacó não queria soltar o anjo? Porque ele sabia com quem ele havia se encontrado naquele momento. Aquele encontro que Jacó estava tendo resolveria as dificuldades que ele havia tido dos encontros passados e esse próximo encontro que ele teria com seu irmão. Então ele não solta, ele persevera e ele diz: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar, eu não te deixo sair daqui. E o anjo toca na coxa de Jacó.
Agora imagine, eu aqui lutando com uma pessoa muito forte. A pessoa muito forte com certeza poderia me dominá-la, como o anjo poderia ter feito com Jacó. Mas parece, se você for olhar o texto, é isso que o texto deixa claro para a gente. Se você for perceber que um homem normal lutando com um ser celestial, será que ele daria conta de vencer o anjo? O texto aqui está mostrando para nós que Deus também tinha um propósito naquele encontro. Deus, mais do que Jacó, queria aquele encontro. Jacó, o único pensamento, o único projeto que ele fez para aquela noite era ficar sozinho. Talvez era conversar com a sua alma, talvez era tentar cercar aquele medo ali com pensamentos, com promessas de Deus, mas o anjo lhe aparece. Por quê? Deus tinha um propósito naquele encontro. E agora o anjo vai fazer exatamente o que ele pede. O anjo aqui, nós vamos ver nos próximos versículos e na próxima atitude que ele vai tomar, ele vai fazer aquilo que Jacó estava esperando. Jacó também esperava aquele encontro com Deus. Nós esperamos pelo Senhor. Nós precisamos ser perseverantes na presença de Deus. Talvez você está um tempão orando por alguém, clamando por um parente, um familiar para que ele seja salvo, clamando pelo seu casamento, clamando talvez por uma porta aberta de emprego, uma profissão nova, uma chance num concurso, talvez você avançar na faculdade. Deus está vendo isso tudo e Deus é o maior, é o principal nisso, em querer nos abençoar. É o maior interessado em querer nos abençoar. A palavra de Deus tem muitas promessas falando para nós sobre o interesse de Deus em nos abençoar. E Deus queria abençoar Jacó, muito mais do que aquilo que ele já havia conquistado. Deus tinha prosperado ele em tudo, mas agora ele precisava resolver algo do seu coração. O próximo slide aí, eu queria que também você deixasse aí na sua mente gravado a frase do John Piper. Ele diz: a marca distintiva, ou aquilo que nos distingue das outras pessoas, a marca de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. Deus não nos chamou nessa vida, nesse tempo, para que a gente seja perfeito, nunca erre. Pelo contrário, nós só podemos ser perfeitos quando estamos em Jesus. Sem Jesus nós não seríamos perfeitos nunca, porque em nós há a condição da natureza pecaminosa. Nós ainda estamos nesse corpo de pecado. Só em Cristo nós podemos satisfazer Deus. Mas aqui o texto está dizendo para nós, como a própria frase do John Piper, nós só somos perfeitos se tivermos fome por Cristo. Nós precisamos ter fome por Cristo, por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo representa, para que a gente seja ao máximo parecido com Ele. A Bíblia diz que a gente precisa ser transformado até a estatura de varão perfeito. A gente vai chegar nessa situação cada dia mais. E é por isso que Jacó não soltou aquela oportunidade. Ele agarra aquele anjo ali e diz: eu não vou te soltar, porque nesse encontro está a esperança de eu ter a minha vida transformada. E eu te pergunto, você tem perseverado na presença de Deus? O nosso convite aqui nesse tempo é para que você persevere, é para que você continue buscando o Senhor, porque ao tempo certo Ele vai te responder. A terceira atitude de Jacó é de ser honesto. Aí você pode dizer: mas isso é claro, todo cristão deve ser honesto. De fato, precisa ser honesto. Nós participamos e nascemos, a maioria de nós, numa nação cristã. Mas se nós formos olhar para o cenário do nosso país, você vai perceber que a honestidade não é algo peculiar de todas as pessoas. E muitas vezes até daqueles que se dizem cristãos, daqueles que gastam uma vida na igreja, mas a honestidade não é uma característica dessa pessoa. E Jacó aqui precisou vencer o jeitinho, aquele jeitinho que as pessoas dizem do Brasil, o jeitinho brasileiro. Isso não é só daqui, em muitos lugares a gente vê isso, mas ele venceu esse jeitinho cultural talvez, mas mais da natureza pecaminosa, quando no versículo 27 e 29 o texto diz: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome?
essa pergunta pode ser muito simples, né? Quando a gente conhece alguém, normalmente a gente diz: prazer, eu sou fulano, qual é o seu nome? Porque a gente se dar a conhecer e quer conhecer também. Mas, para te lembrar, o anjo veio ali para aquela situação por uma ordem. O anjo, ele faz aquilo que o Senhor manda. É um ser que representa a vontade de Deus. Então ele não está ali à toa. E ele sabe qual é a missão que ele recebeu. Ele estava ali com o propósito de se encontrar com Jacó. E ele pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ele sabia a resposta? Eu te pergunto. Claro que sabia. Se Deus perguntar para você agora: qual é o seu nome? Você é capaz de dizer para Deus o que de fato quem você é hoje? O que você é hoje? Ele responde: eu sou Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Percebe que o anjo está falando de outras lutas que ele também já tinha travado? Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Ele foi fiel. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. O anjo abençoa Jacó. E Jacó quer saber qual é o seu nome. E eu quero te dizer, o versículo que vai seguir aí, o versículo 30, é claro que Jacó teve o entendimento que aquele anjo era um representante de Deus. Por isso ele diz: eu preciso que você me abençoe. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Tanto Jacó sabia, como o anjo sabia, e Oséias também, como eu disse aqui no começo, ele lá no seu texto, no seu livro, capítulo 12, ele vai falar para a gente sobre o exemplo de Jacó, e ele vai dizer que Jacó lutou com o anjo, com o ser representante de Deus naquele tempo, e por isso a sua vida foi transformada. Se o anjo sabia o nome de Jacó, e se Jacó sabia quem era o anjo, quem ele representava, é porque aquele encontro tinha um propósito, e Jacó precisava dizer quem era. Porque quando ele diz: eu sou Jacó, o anjo está falando para ele, mostrando que ele devia se lembrar de quando seu pai perguntou: quem é que está aqui na minha frente? É Esaú ou Jacó? E ele disse para o seu pai: eu sou Esaú, quando ele devia ter respondido que era Jacó. Ele mentiu para o seu pai. E agora, ele precisava dizer de fato quem ele era. E Deus fez ele confessar quem ele era. E por causa disso, Deus o abençoou. Deus tocou na sua coxa. Através do anjo ali, Deus tocou em Jacó. E a sua vida foi transformada. Eu não sei você, mas eu fiz parte de um movimento que começou há muito tempo atrás, quando o movimento em células chegou aqui no Brasil. Nós tínhamos o movimento dos encontros, né? E aí as pessoas passavam o final de semana em um lugar, em um retiro, e ali nós éramos ministrados dentro da palavra de Deus. E o nosso lema era: eu estive em Peniel e a minha vida foi transformada. Eu tive encontro com Deus e nunca mais eu fui o mesmo. De fato, eu experimentei essa mudança. Tive como exemplo a vida de Jacó, que teve a sua vida transformada. E Jacó, depois daquele encontro, ele disse no versículo 30, eu vi Deus face a face. Ele dizendo sobre o encontro. E a minha vida foi salva. Deus também quer salvar você, meu irmão. Deus também quer salvar você, minha irmã. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar você dessa situação que você está enfrentando. Deus quer te curar. Mas você precisa crer que Ele está aí do seu lado. E aí, para a gente fechar essa aula, Jacó teve a vida tão transformada, que ele se lembra. Você lembra que eu comecei essa aula falando do texto do capítulo 28, quando ele faz uma promessa para Deus. Depois de Deus ter prometido que o abençoaria, ele faz uma promessa, faz um voto ao Senhor, né? E ele edifica um altar ali em Betel. E agora, lá no capítulo 35, muitos anos depois de ter criado família, ele se lembra dessa promessa que ele tinha feito com Deus. E aí ele diz, venham,
Vamos subir a Betel, onde eu farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, ele volta ao lugar onde Deus o havia abençoado, Deus o havia prometido. Depois de receber todas as bênçãos de Deus, ele não se esquece. Jacó se lembrou de Deus no tempo da dificuldade e no tempo também onde Deus já tinha abençoado. Ele se lembra da promessa que havia feito. E aí, para terminar, os versículos lá 11 e 12, Deus fala com ele: eu sou Deus, o Todo-Poderoso, eu te abençoei. De você vai vir uma grande nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque, eu dou a você e também às suas futuras gerações darei essa terra. Deus renovando, restabelecendo, restaurando a aliança que ele já havia prometido ao seu avô Abraão, tinha falado com Isaque e agora fala com Jacó. Jacó, não mais conhecido como enganador, Deus investe nesse homem. Deus promete esse homem e ele toma atitudes num dia difícil, num dia de dificuldade. Ele reconhece que precisava ficar a sós com Deus. Ele precisava perseverar na presença de Deus. E também teve essa atitude que eu disse aqui para você. Foi honesto. Ele foi honesto e confessou a Deus quem ele era. Espero que você também aprenda com a vida de Jacó, possa levar esse exemplo aí para a sua vida e possa vencer os tempos difíceis que talvez estão acontecendo agora ou que podem vir a acontecer, tá bom? Deus te abençoe muito, que sua casa seja próspera, sua família seja abençoada. Fique na paz e continue nos acompanhando. Deus te abençoe.